Oi, gente, para quem não me conhece, eu sou a Renata. Se você está aqui no meu canal ou está me assistindo pela primeira vez, com certeza você é uma pessoa que gosta das coisas boas, que gosta de ter uma vida baseada em tudo que for do bem. Seja bem-vindo e espero que vocês gostem da minha primeira live que eu fiz com o Marcelo Turra e foi uma briga com o telefone. Eu não sabia como fazia para fazer esse bate-papo informal pelo YouTube, então eu filmei de um outro aparelho, filmei e estou passando para vocês aqui no YouTube, mas sem corte, os cortes que tem é por conta da internet mesmo, que na hora falha, né? Mas são poucos. E quero agradecer a Marcelo Turra pela disponibilidade que ele teve de vir falar um pouquinho aqui no meu canal. E aquela pessoa que já tem a sua velha opinião formada sobre tudo, como diz a música, infelizmente vai deixar de absorver um conteúdo muito bom. E agora eu vou deixar aqui minha primeira live, bate-papo informal com Marcelo Turra. Espero que vocês gostem. Oi, Renata, agora acho que Oi, foi. tudo deu certo Agora aí? nós estamos ao vivo. Ai, Deu tá deu bom. certo aqui. Se você conseguir virar o celular seu na horizontal, acho que fica melhor. Então, Ah, e aí, tá show. já, deixa eu só fazer umas coisinhas aqui, mas tá tudo bem. Ah, Então então vamos tá lá, bom. Fiquei Renata, feliz enfim de nós conseguir. conseguimos. Então vamos lá, sigo aqui à sua disposição. O que você manda? Ah, então, eu estou muito feliz, né, da gente ter conseguido fazer essa live, eu, né, que é a primeira vez que eu estou fazendo aqui, e da gente falar de um assunto, né, que é o Livro dos Espíritos, e que me interessa bastante, sempre me interessou, mas que muitas pessoas às vezes ainda têm dúvida, né, e não conhecem, então seria mais para falar sobre isso também, né? Então vamos lá, o que você quer saber? Se eu puder te ajudar. Ah, eu queria saber a respeito do Livro dos Espíritos, quem escreveu, né? E por que foi feito esses estudos, com que objetivo? Entendi. Deixa eu só arrumar aqui. Não, tranquilo. Muito particular, né? Na França do século XIX, a França que sempre foi a grande responsável por lançar modas no mundo, né? Na França do século XIX, quando a Inglaterra vivia, né, a Revolução Industrial, havia todo um preparo mundial para que se pudesse experimentar o reavivamento da mensagem de Jesus, do Evangelho de Jesus. Então, em 1854, aos 51 anos de idade, um francês de nome Hippolyte Léon Denis Rivail, ele é de Lyon, na França, aos 51 anos, ele toma conhecimento das reuniões de mesa girantes que estavam muito em evidência à época. Eram reuniões festivas onde as mesas elas aparentavam ter vida, né, ter vida própria. Então ele é chamado para visitar uma dessas reuniões e em uma dessas visitas, né, ele começa a observar que aquelas mesas inteligentes por detrás daqueles fenômenos, por detrás de toda aquela movimentação. Então, Allan Kardec ele inicia um trabalho de observação, de análise, de pesquisa e começa a criar um sistema de transformar
aquela festividade em algo que pudesse representar uma orientação ao ensino. Então, a princípio, aquelas mesas, ele começa a formar uma questão alfabética. Ele observa que haviam forças externas agindo sobre aquelas mesas, e ele, então, começa, a princípio, indagando se havia alguém ali para uma batida sim, 2 batidas não. E quando veio a resposta que sim, que havia alguém, ele, então, avança para um alfabeto. A letra A, 1 batida, a letra B, 2, a letra C, 3, e ele recebeu um conjunto enorme de mensagens, de escritos que surgiram através das respostas que as mesas davam em batidas. Com o passar do tempo, aquilo avança para as psicografias através de cestos de vime, onde se amarrava um lápis no cesto de vime, e o médium colocava a mão e magnetizava aquele cesto, até que se retira aquele cesto e começa o trabalho de psicografia, né, que se tinha, e é o que nós até hoje nós lidamos, né? Então, o Livro dos Espíritos chega agora no próximo sábado, é aniversário de edição, de lançamento, 18 de abril. Em 18 de abril de 1857, Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos, originalmente na sua primeira edição, com 505 perguntas, e posteriormente ele viria a lançar uma segunda edição, a segunda edição final, com 1019 perguntas. Então, o Livro dos Espíritos ele surge de uma observação de reuniões tidas como festivas e frívolas, mas que de frívolas não tinham nada. Elas tinham no seu fim uma retomada de uma mensagem de renovação e de redenção que nós estamos vivendo hoje com o Espiritismo. Isso já se foram 1857, 163 anos de quando a publicação inicial lá dessa obra se deu. Ah, entendi. E deixa eu só olhar aqui. Por que quando a gente fala, né, de espíritos, eu vejo muito isso com os meus amigos, né, que não são espíritas, e quando a gente fala de espírito ou do sobrenatural ou de psicografia, qualquer fenômeno, né, que seja relacionado ao sobrenatural, isso causa muita dúvida e às vezes até medo mesmo das pessoas. Elas falam, né, de espírito eu não quero nem saber, eu tô fora. Mas se você for olhar, em todas as religiões tem esses fenômenos, né, de espiritualidade, de oração e a pessoa se sentir melhor, ou tomar um passe a pessoa se sentir melhor, ou quando eu estava na igreja católica, quando a gente ia para o grupo de oração, alguma coisa, vinha de alguma forma uma energia boa para a gente, né? E mesmo assim, por que as pessoas às vezes têm tanto medo assim de ler o Livro dos Espíritos e falam até que ele é como se fosse uma coisa que não é de Deus e tudo, né? Olha, Renata, isso está profundamente relacionado com uma tradição ocidental materialista, né? Espírito te remete à morte. E morte para o Ocidente é o fracasso, é o fim. Então, tudo aquilo que se assinala espiritual, de espírito, assinala para o fim de uma vida material. Então, se o Oriente tem uma perspectiva diferente para a questão espiritual, porque o Oriente ele é reencarnacionista já por natureza, o Oriente vê essa questão espiritual como um ciclo. Morte e nascimento é um processo cíclico. O Ocidente não. Ele
dá ao espírito a questão das almas penadas, das assombrações, de todos esses elementos que nós fomos sendo educados a temer. Quando, a bem da verdade, Allan Kardec, na sua obra, ele vem dizer que aquilo que nós chamamos de espíritos nada mais são do que aqueles que nós lidamos quando encarnados, quando vivos, e que após a desencarnação, após a morte, né, o termo que você quiser usar, acharam libertação do corpo físico e retornaram à verdadeira pátria espiritual. Não foi fácil para Allan Kardec plantar essa ideia. E é preciso que se diga, retomando ainda o Livro dos Espíritos, que o Livro dos Espíritos ele surge de uma soma de textos, de mensagens recebidos em diversas localidades, em diversas cidades, por diversos médiuns, que tem em Allan Kardec uma atividade de Hércules para juntar todas essas mensagens e ordená-las numa cronologia, numa forma pedagógica que pudéssemos ter um sentido que fosse desde as questões iniciais sobre o surgimento da vida até na sua parte final, quando ele fala sobre o que nos espera além da vida. O Ocidente tem horror ao espírito, porque o Ocidente ele acredita que o gozo da vida está na matéria. O Ocidente ele é por si só materialista. Então, se você acredita que a felicidade está estabelecida na sua vida física, qualquer experiência que arremeta à vida espiritual, Renata, não pode ser uma experiência feliz. Não pode ser uma experiência agradável. Afinal de contas, a gente acredita que há vida além da vida, mas não acredita que a vida além da vida possa ser tão boa e tão feliz quanto a vida que nós estamos vivendo hoje. O Ocidente ele tem grande dificuldade com o espírito, porque o Ocidente tem grande dificuldade com a vida além da vida material. E isso nós estamos até vivenciando agora, né? Já tivemos a oportunidade de conversar em outro momento, como as pessoas estão sofrendo por deixar de gozar. Como as pessoas estão sofrendo por deixar de usufruir. Como as pessoas estão com medo de morrer e que com o advento da morte, e eles vão virar espíritos, né? Nós vamos virar espíritos. Isso não está sendo isso não está sendo uma hora fácil. Então, assim, as pessoas têm muita dificuldade em acessar as questões espirituais, porque quando você acessa as questões espirituais, você acessa a você mesmo nas suas questões morais. E começa a descobrir o quanto se precisa renovar. Falar de espíritos é falar de nós, é falar da nossa perspectiva existencial. É por isso que é muito difícil conversar sobre as questões espirituais. Porque conversar sobre questões espirituais significa falar sobre transformação, sobre mudança, sobre finitude, o fim da vida física. E isso não é uma situação fácil, não é uma situação simples para uma sociedade que vem sendo acostumada ao longo dos séculos a só ser feliz na matéria, a só ser feliz no gozo, a só ser feliz usufruindo. Aí fica muito difícil falar sobre isso. É verdade, até porque as pessoas hoje em dia vivem muito para fora, né? A gente estava conversando disso outro dia no curso, e na verdade, na hora de falar de espiritualidade, a pessoa tem que deixar um pouquinho o orgulho de lado, né? E ter um pouco mais de humildade de reconhecer que do mesmo jeito que a gente chegou, através do nascimento, a gente não tem controle, né, do dia que a gente vai morrer, né, ou desencarnar, como as pessoas falam, e a gente não tem esse controle de saber se é de coronavírus, se é amanhã atropelado no carro, se é de outra forma. E eu vejo muito que as pessoas, às vezes, preferem viver como se nunca fosse morrer, né? E eu acho isso um erro muito grande, porque
assim, eu falo por mim, né? Não estou julgando as pessoas, mas no meu caso me deu um alívio muito grande quando eu conheci esse livro dos Espíritos, porque me fez olhar para a vida de uma outra forma e para todas as religiões de uma forma universal, porque o espírito, né, seja em qualquer religião ou país, você consegue ver ele de uma forma universal. Então, para mim, foi um conforto muito grande isso. É isso aí. Aí, então, se você olha para as questões espirituais, você acaba olhando para o fim da vida física. E ninguém quer olhar diretamente para este fim. Esses dias de enclausuramento, nós estamos sendo chamados a olhar muito para esse fim. E a questão espiritual, ela surgiu com força, porque as coisas elas estão acontecendo. Então, a gente resta-nos usufruir e tirar disso alguma lição. Verdade. E no livro dos Espíritos, Allan Kardec fala, né, a respeito dos sonhos e a respeito, né, de vários assuntos, né, que ele tem nos itens dele, né? O que mais me chama a atenção é a primeira pergunta, que pergunta, né, o que é Deus, e só por essa pergunta a gente já vê que não é um livro, né, que as pessoas falam, né, que não é de Deus e tudo, porque começa com esse conforto muito grande, né, de um Deus soberano e justo. Teria como você falar um pouco para a gente dessas divisões que ele fez do livro dele? Algumas, né? Eu sei que não dá para falar todas aqui rapidinho, mas pelo menos a do começo, a de sonhos, né? E essa da desencarnação. Ô, Renata, eu gosto muito de lembrar aos companheiros que o Livro dos Espíritos é uma obra muito particular, o que leva a doutrina espírita para um aspecto muito particular. A maioria das religiões, elas surgem de uma visão que vem de forma profética, recebida por uma única pessoa, dada por uma única voz. E essa visão chega e ela é oferecida às pessoas, oferecendo às pessoas isso e dando a essas pessoas este alimento para que elas se alimentem. O Livro dos Espíritos, se você for bem observar, ele é um livro que surge da dúvida humana com a resposta do Espírito. É um livro que surge a pergunta que Allan Kardec faz, ou seja, a pergunta que o ser humano faz, a dúvida humana do encarnado com a resposta do indivíduo, da individualidade espiritual desencarnada, que conhece os nossos desejos e vem nos dar essa resposta. Né? Então você vai ter na sua parte inicial do Livro dos Espíritos, Deus e o surgimento da vida, na sua segunda parte da relação com o mundo invisível, né, da comunicabilidade com os espíritos, na sua terceira parte, as leis morais, e na sua quarta e última parte, você vai achar ali do futuro, das penas e dos gozos. Né? O Livro dos Espíritos, na verdade, ele viria posteriormente a dar origem, né? Porque quando você pega o Céu e o Inferno, a Gênese, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, eles são prolongamentos do Livro dos Espíritos. Você vai ter no livro A Gênese, a parte primeira, que vai abordar todo esse início da vida, essa questão da vida. Você vai ter no Livro dos Médiuns a parte segunda de O Livro dos Espíritos, que vai falar sobre a comunicabilidade com os mortos. Você vai ter em O Evangelho segundo o Espiritismo o prolongamento das leis morais, onde ele vai abordar o Evangelho de Jesus, lançando luz sobre isso, e você vai ter no Céu e Inferno a última parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre as penas e os gozos futuros. Allan Kardec tem uma preocupação enorme em compreender e nos levar a pensar que nós não estamos a sós, que a vida não se inicia no berço e que a vida não se encerra no túmulo. Que isso que nós estamos vivendo hoje, isso que nós chamamos de vida hoje, é um lapso existencial dos vários que nós tivemos ao longo de múltiplas encarnações. E Marcelo e Renata são só mais uma personalidade material desses espíritos
que hoje atendem pelo nome de Marcelo e de Renata, que hoje estão numa veste física masculina ou feminina, que hoje estão residindo e têm um aspecto físico X, mas que, entretanto, isso que nós vivemos hoje, ele é a sequência das múltiplas vidas e experiências que tivemos e nos preparando para aquelas que nós iremos ter ainda. Quando Allan Kardec fala sobre os sonhos, ele fala sobre o sono, ele está fazendo uma abordagem sobre aquele reforço escolar que nós temos sempre quando adormecemos. Porque, a bem da verdade, temos que lembrar os companheiros que quem precisa repousar é o corpo, é a constituição física. A organização física cansa, a organização física precisa de recomposição. O espírito não. O espírito não dorme. O espírito não encerra, não precisa descansar. Então, quando a gente adormece, a gente se projeta no mundo espiritual e vai se ver com a nossa sintonia, vai se ver com aquilo que nos atrai, com aquilo que nos chama. Então, muitos de nós vamos ter lições do sonho, vamos acessar informações, vamos reencontrar os espíritos queridos, os entes queridos que já se foram, né? Para nós darmos um abraço, para nós encontrarmos fortalecimento espiritual, para nós encontrarmos bom ânimo para seguir nessa caminhada física que nós nos achamos hoje. Então, assim, o Livro dos Espíritos, ele é um manual não só para a vida espiritual, mas ele é um manual principalmente a ser observado na vida física. É como viver melhor no plano físico, com vistas àquilo que nos aguarda no plano espiritual, quando a morte, quando a desencarnação acontecer na nossa vida. Porque ela vai acontecer. Às vezes as pessoas fogem do óbvio, né? Eu não quero falar sobre isso. Eu não quero falar sobre isso. É mais ou menos assim. Se eu não falar, não acontece. Lembra quando a gente era criança? Lembra quando a gente era criança? Quando a gente era criança, nós íamos dormir. Se nós sentíssemos medo, nós puxávamos um lençol fininho, cobríamos a cabeça. Então, se o lençol nos cobria a cabeça, nós não corríamos riscos. Ou seja, o bicho papão não ia pegar a gente. Né? Então, hoje, não olhar para as questões espirituais é uma forma infantil de puxar o mesmo lençol que nós puxávamos quando crianças, para não enxergar, no esforço de não enxergar aquilo que está aí diante dos nossos olhos, e nós não podemos mais ignorar. Não dá para ignorar. Verdade. E o que eu percebo, assim, eu falo por mim agora também de novo, é que quando eu conheci a doutrina espírita, eu percebi que eu era uma pessoa que eu não queria ser, que eu tinha muitos defeitos aí para melhorar, e comecei a olhar para dentro de mim e começou a ter um conflito muito grande comigo mesmo, comecei a ter um conflito muito grande. E, à medida depois que eu fui lendo o Livro dos Espíritos, eu fui vendo que a justiça de Deus, a misericórdia e o amor dos bons espíritos, né, até os nossos anjos da guarda, é um amor assim que ao invés de nos desesperar com os nossos defeitos, me fez aprender a acolher, saber que eu tenho e daí começar a fazer de tudo para melhorar e progredir enquanto eu estou aqui, né? Enquanto eu estou encarnado, enquanto eu estou vivo, não para depois, é para agora, né? Então eu percebi isso também na doutrina e foi o que me melhorou muito e que muita gente ficou curioso de saber por que eu estava mudando, viu, Eugênio? Eu era muito brigona, discutia por qualquer coisa. Aí, de repente, eu fui ficando mais calma na minha família mesmo e todo mundo quis saber o motivo, né? E aí eu fui falar. Eu tinha ido conhecer porque era espírita há mais de 15 anos e o Livro dos Espíritos foi que me deu uma base grande mesmo para me conhecer também. É isso aí.
Eu queria te fazer, não é nem mais uma pergunta, não, é mais assim, te pedir um conselho e que você aconselhasse as pessoas que às vezes querem ler e têm medo, querem ler, mas não sabe se pela religião deles pode ler ou não o livro dos espíritos, né? E o que você teria a dizer para as pessoas que às vezes querem e não conhecem ou querem ter medo? O que você diria para essas pessoas hoje? O conhecimento não ocupa espaço. Conhecimento é uma coisa que não ocupa espaço. Descobrir algo novo não ocupa espaço. Eu acredito que você tem que se perguntar de onde vem o seu receio de descobrir o novo. Você tem medo que o novo seja melhor que o seu antigo? Você tem medo de encontrar novas respostas e, encontrando essas novas respostas, ser chamado a um novo caminho? Isso é uma questão, né? Então, conheça a doutrina espírita. O conhecimento, o máximo que vai acontecer é você não usar isso para nada. É você botar na sua cabeça, não vai ocupar espaço, mas se você não conhece, não acessa, não vai descobrir a respeito, você vai estar tirando de você mesmo por preconceito, um conceito prévio que você emite diante de algo desconhecido para você, né? E que isso não reflete sabedoria, isso reflete preguiça, isso reflete às vezes orgulho. E a gente sabe, enquanto espírita, que são os maiores males da humanidade, o orgulho e o egoísmo, e que você pode estar desperdiçando um bom caminho que vai te ajudar a passar por esse trânsito da vida. Comece pelo Livro dos Espíritos. Leia pergunta por pergunta. Não faça uma discussão com a obra. Não brigue com o livro. Simplesmente conheça o livro. As pessoas, às vezes, elas têm dificuldade em ler o Livro dos Espíritos porque elas brigam com o livro. Elas começam a ler e falam, discordo disso, eu discordo disso, eu não quero, aí não lê. Então, não brigue com o livro. Até porque é estúpido brigar com o livro. Verdade. Mas busque aquela... a pessoa briga com a obra e abandona a obra. Então, nós chamamos os nossos companheiros a conhecer a codificação espírita, que é o nome que nós damos às 5 obras de Allan Kardec, né, que na verdade não pertencem a ele, mas elas surgiram com base nas informações, nas mensagens que os espíritos enviaram. Então, conheça a codificação. Comece pelo Livro dos Espíritos. Não tenha medo de colocar na sua cabeça, a título de reflexão, mais esse conteúdo, mais essa informação. E diferente daquilo que as pessoas podem imaginar, que o contato com a obra espírita vai levá-los à morte, vocês vão ter uma grata surpresa de que a obra ela nos leva a contactar a vida, seja a vida física ou seja a vida além da vida, aquilo que nós chamamos de morte. A obra espírita, ela te revisa as suas relações com a morte. Porque o grande horror da morte é nos afastarmos, principalmente dos nossos amores. Quando você acessa a obra espírita e descobre que aquelas pessoas que nos antecederam no fenômeno que nós chamamos de morte, eles seguem vivos, eles seguem ligados a nós, e que é possível senti-los, que é possível percebê-los, inclusive que é possível acessá-los por fenômenos mediúnicos mais ostensivos, ou por fenômenos ou o sono e os sonhos, aí a vida ganha outro contorno. Aí você vai descobrir que a não tem o poder de separar os laços, de romper os laços afetuosos. E aí, minha amiga, o Livro dos Espíritos, a obra espírita se converte, ao invés de ser uma relação com a morte, se converte numa descoberta de vida. Sempre vida, vida além da vida. É isso aí. Verdade. Mergulha.
nos dá esperança, né? E consolo, né? Para as Com nossas certeza. provas. Eu quero te agradecer muito, Marcelo, por esse bate-papo aqui. É a primeira vez que eu fiz, nem fiz a prece no início, esqueci. Mas queria te pedir para a gente fazer a nossa prece agora. Se você tiver alguma coisa também para falar, para acrescentar, e te agradecer Ó, muito, viu? isso aí, que seja o primeiro de muitos, que nós possamos estar juntos neste momento e muitos outros, que as pessoas que ouvirem esse bate-papo informal nosso, não se saciem junto só com ele, mergulhem. Olha, acessem, quem não tiver o Livro dos Espíritos físico na mão, acesse o site da Federação Espírita Brasileira, o www.febnet.org, que ali você baixa toda a obra da codificação em PDF, no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, no seu computador, inclusive em outros idiomas. Se não me falha a memória, tem em francês, tem em inglês, tudo disponível pela Italiano. Federação Espírita Brasileira. Tem, exatamente, tem italiano. Então, assim, baixe as obras, acesse as obras espíritas e faça essa descoberta de um velho mundo novo. Eu digo velho mundo novo porque a vida além da vida não começou com Allan Kardec, mas foi com Allan Kardec que o véu foi retirado em definitivo disso que ocultava os nossos olhos. Então nós vamos orar. Né? Vamos orar pelos nossos companheiros, pelos lares que nos assistem nesse momento, pelas famílias que estão com suas lutas, seus temores. Senhor Jesus, divino amigo, nesta hora em que aqui nos achamos, nós queremos te suplicar, te pedir que leve a cada um dos lares que nos assistem um momento de serenidade, de paz, de reflexão. E em particular, Senhor, te pedimos pela nossa companheira Renata, nessa caminhada tão longe do Brasil, mas que está certamente fazendo o seu ofício de reinserir na terra do codificador a mensagem espírita de forma simples, honesta e sincera. Que Jesus nos guarde, nos abençoe e que os bons espíritos nos guiem hoje e sempre. Muito obrigado aos companheiros que nos assistiram. Obrigada, Marcelo. Obrigada por todo o acolhimento, viu? E para a gente que está aqui longe do Brasil, isso é um conforto muito grande. Assim, eu não tenho palavras para dizer tudo que a gente Nós estamos sente, juntos. porque aqui realmente as pessoas são diferentes, a cultura é diferente. E quando a gente encontra alguém para obrigada mesmo, minha gratidão sempre. Que bom, minha filha. Nós estamos aqui aguardando a você. Tá, Tá joia? bom? Quando Sexta-feira eu tô quiser, no curso de chama. novo. Se Deus quiser, nós estamos juntos lá. Tá Um bom. beijo, Um obrigado beijo por para tudo. todo Fiquem com mundo aí. Deus. Um beijo, tchau. Tchau, gente. Boa tarde. Boa tarde, gente. Gente, eu tô aqui no finalzinho para pedir desculpa por todos os micos que eu paguei, tá? Por toda a luta minha aí com o telefone, com a live. Força, um dia eu vou aprender a mexer bem nessa internet, nessas plataformas. Teve gente que queria fazer pergunta e não fez, porque eu não sabia como ver a pergunta na hora. Me perdoa, viu, Márcia? Foi a Márcia, minha amiga, e ela queria fazer uma pergunta para o Marcelo Turra, não pôde, mas depois, se você quiser, passa para mim, tá bom? Pelo WhatsApp ou pelo Instagram, e eu faço a pergunta para você assim que eu tiver a oportunidade, tá bom? E me desculpem por aquilo que não saiu bom, mas eu tô tentando, uma hora eu vou aprender, tá bom? Quem tiver alguma coisa aqui para me ensinar, para me incentivar, para me falar sobre plataforma, sobre essas conversas ao vivo, quiser falar comigo, vou deixar meu Instagram aqui embaixo também, viu? Tô sempre disposta a aprender. Obrigada. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus e até a próxima. E também vou deixar o canal do Marcelo Turra aqui embaixo na descrição do vídeo. Para quem quiser conhecer o trabalho dele, ele é um palestrante espírita muito bom, de muito conhecimento,
Sempre que eu assisti as palestras dele, me fez muito bem. Hoje em dia continuo assistindo pela internet e é isso. Queria compartilhar com vocês.